É a tal cápsula do tempo, Ivan? Cápsula do tempo. Me fale sobre isso, Ivan. O maior empoderamento feminino se chama congelamento de óvulos. Os óvulos congelados não têm data para ser utilizados. Diferentemente Do embrião. do embrião. Que provavelmente você vai ter que usar em 3 a 5 anos, porque com 5 anos já tem trabalhos mostrando Ok. que a taxa de gravidez cai. Não é que você não possa usar, tem gravidez com mais de 5 Então, anos, mas a taxa cai. Pelos estudos atuais, o embrião... E o embrião tem outro problema, né, Sade, que é o seguinte: o embrião tem um pai. Certo? Isso é um problema? E se Claro, separar? isso pode ser um problema. O pai pode não estar lá depois. E uma vez que você tenha o embrião fertilizado com sêmen, que não seja de doador, mas de um companheiro, se você não estiver mais junto com o companheiro, nunca mais você vai ter acesso a esse embrião. Então, já que tocaram no assunto, fala aí. Depois você fala da cápsula do tempo para você discorrer bem aí sobre o assunto. Já que o embrião é um problema, ele tem 3 a 5 anos para ser usado. Sim. E o problema do embrião é que se o casal for casado, Ou estiver junto, que seja. estiver morando junto, é casado, é cônjuge, né? Ou tá namorando, que nem eu fiz com a minha paciente, mandei ela casar e ela casou e fizeram, foi uma loucura, mas... É, além de tomar um conselho pessoal com a Mônica, né? Bem isso! Falando Tá aqui... casado até hoje. Aí hein? falando aqui cientificamente no meio do jurídico, e não é porque eu entendo, não, vou ser sincero, é que teve aqui uma advogada na última vez aqui que foi uma questão dela, que ela comentou isso. Daí, se esse casal vier a se separar daqui a alguns anos, como é que faz? Não faz. Não tem juiz no mundo A criança que fica possa com quem? obrigar, a não ser que o homem Permita. permita. Vou dar 2 exemplos para você. 2 exemplos. Tem vários, mas eu vou dar 2 exemplos. Eu tive um casal, tá certo? Em que eles eram casados. Aí eu falei que negócio do homoafetivo e do hétero. Eles eram casados por conveniência. Você pode não acreditar isso. Era um casal homoafetivo? Não. Não, hétero. 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 Casado por Conveniência. conveniência. Por quê? Sim, moravam juntos, rachavam a conta. Não, Não. porque para ter o emprego, ele tinha que mostrar que era homem ou vice-versa? Não, nada disso. Por quê? Vocês não vão acreditar. São de 2 famílias extremamente conhecidas, muito ricas, e que existia um motivo para eles casarem. Para unir alguma coisa. Tipo aquela coisa medieval. Para mas unir a herança. provavelmente. Mas eles tinham um Ivan, motivo. Tá é bom, isso que aí. seja. Não, eles não me falaram o que é. Eu não posso te dizer porque eles me falaram o que é. Fofoca agora, fofoca, pelo amor de certo? Deus. Mas eles não eram felizes e não conseguiam engravidar. E fizeram a fertilização. Eles fizeram a fertilização, fizeram os embriões. Ela já tinha 43 anos. E aí tiveram um embrião normal. A gente demora, às vezes, depois que a gente faz o embrião, 1 ou 2 meses para poder fazer a transferência. Eles não voltaram 1 ou 2 meses depois. O embrião ficou lá. Passou 1 ou 2 meses, passou 6 meses, passou 1 ano e você acaba esquecendo. 2 anos depois ela voltou. Já estava com 43, 45 mais ou menos. Ela tinha se separado dele pouco tempo, não estava bom o relacionamento. 6 meses depois que fizeram a fertilização, eles se separaram. Ele teve lá a vida dele lá e tal, e ela achou o ex-namorado de colégio, que era a paixão da vida dela, e ela casou com ele, tinha acabado de casar com Desculpa ele. interromper. Ela descobriu que ele não era tão rico assim e vice-versa. E se Não sei. separaram. Aí- a fofoca que corre, É, né? aí- A Beleza. fofoca que corre. Vamos Brincadeiras lá à na fofoca. parte. Ela voltou com outro namorado, outro cônjuge. Exatamente. Só que aí, quando ela decidiu que eles estavam num período ruim, o casamento anterior, ela começou a usar anticoncepcional. E aí, quando ela separou, achou esse namorado de infância e se juntou com ele, decidiu que queria engravidar, ela parou o anticoncepcional e estava na menopausa. Não tinha mais óvulo. O único óvulo que ela tinha era aquele embrião que está lá guardado E o na embrião clínica. estava guardado há quanto tempo? Sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, 2 Tava anos. na é mais ou validade, menos vamos dizer assim. isso. É. O problema não era esse. O problema é que era a única chance que ela tinha de ter um filho dos óvulos dela. E esse companheiro novo não se importava do pai ter sido o ex-marido dela. Perfeito. Não conseguiu. Porque ele nunca sacana. autorizou ela a usar o embrião que tinha o sêmen dele. O ex-marido foi... Exatamente. Fela. Não, a gente tem que entender. Ele foi consultado, se autoriza Ele foi ou não. consultado Tá. e ele decidiu por não abrir mão, por não abrir mão dessa situação. É um direito dele. Eu não estou justificando se é certo ou Não, errado. ninguém está julgando o que o cara pensou. Mas é pela lei
Ela não pôde ter o filho. Pela lei, ela entrou na justiça e nenhum juiz vai dar, Tá. certo? Bom, segundo caso, uma paciente minha, médica, em que o marido dela era um enfermeiro, estava fazendo medicina, ela estava bancando ele lá na medicina e tal, e ela tinha uma reserva muito baixa, mas não queria engravidar. E ele tinha diabetes, então ele tinha uma ejaculação para dentro da bexiga, retrógrada. Então a gente teve que fazer uma fertilização nela, fizemos um embrião, tentamos fazer eles engravidarem, eles não engravidaram. Aí ela falou, cara, minha reserva está caindo, vamos pegar sêmen doado, já que é muito difícil pegar o sêmen dele. Então eles compraram um sêmen, peguei os óvulos dela, fertilizei, fiz os embriões, tá certo? E toca a vida. Ela volta uns anos depois sem ele. Só que este embrião foi feito com sêmen doado, mas quem assinou o contrato Foi ele. foi ele. Olha que loucura. Confusão, hein? Total, a reprodução é cheia de confusão, é cheia de Tô vendo. novela da Glória Pérez, é cheia de novela da Glória Pérez. Era o único embrião que ela tinha, porque ela não tinha mais reserva para poder fazer uma nova indução depois disso. Mas ele, no papel, era o pai, né? Mas no não era papel era o biológico. pai. Só que ele teve a grandeza de abrir mão para ela do embrião. Ah, que fofo. Que fofo. Amor, né? Sem ele. Entendeu? Lindo, Enfim, né? essa parte jurídica é... Porque você pode imaginar, o primeiro caso, ele é um cara com muitas posses. A abertura dele liberar um embrião que tem o gene dele, o STF já falou, quando fizer análise genética, pai é pai. Aí volta pra ele. Exato, entendeu? Quer Então dizer, tem muita coisa envolvida, é, a gente não pode julgar a decisão da pessoa. não foi Claro só... que o segundo foi uma pessoa mais altruísta e tal, É. mas também tem que lembrar que o segundo, o sêmen não era dele. Será que ele teria liberado com o sêmen dele? Não foi só ciúminho. Pergunta que fica no ar aí, Não- bota aí. Não Ele foi só liberaria? ciúminho do ex-marido, não. De Não. repente, o cara falou, não, é um herdeiro, né? Não, com certeza. Vocês, homens, pensam assim. Então vem uma pergunta. Quando e o que fazer quando o pai morre ou a mãe? Então, no pós-mortem, normalmente quando você vai fazer o embrião ou quando você vai congelar óvulo ou você vai congelar sêmen, no contrato da clínica, você tem uma cláusula em que você diz o que você quer fazer. Eu congelei meu sêmen, eu autorizo minha companheira ou meus pais e tal a utilizar esse sêmen caso eu não esteja vivo. A mesma coisa para o óvulo, tá certo? Mesma coisa para o embrião. Mas a gente já tem casos aí, sim, de juízes dando, mesmo sem autorização, liberando esses gametas, né, os óvulos e os espermatozoides, para serem utilizados pelo companheiro ou a companheira que sobrou. E aí é uma outra questão jurídica que vai atuar. Perfeito. Na tua equipe multidisciplinar tem um advogado lá de plantão, né? Não, a gente tem um advogado da clínica mesmo, mas... Tô brincando, Ivan. Pô. Tô zoando. Normalmente eu deixo isso para os casais resolverem, É. entendeu? Pô, beleza. Ô, Ivan, agora, Você queria falar Então, da da cápsula do tempo? cápsula do tempo, já que você falou que é a melhor coisa que tem, a cápsula do tempo, melhor do que o embrião. Eu não sei se também dá esse monte de chateação e tal. Você disse que não, porque não tem pai, né? Não tem o casal. Na enfim. verdade, assim, você pode preservar a fertilidade de diversas maneiras. O Você mo- vai falar sobre preservar a sua fertilidade. Não, vamos falar da Fala se for a cápsula do tempo, isso. tá? Que é o congelamento de óvulos. E aí, Mônica, fica à vontade. Se está com alguma pergunta aí em mente para fazer para o Ivan, deixa ele falar aí. Vamos lá. Fala. Tá, então, vamos lá. Congelamento de ovos, né? Eu já expliquei mais ou menos como é que ele se desenvolveu e eu acho ele uma coisa fantástica. O que acontece? Hoje a gente não tem uma validade para tempo de óvulo congelado. Então eu tenho pacientes que em 2009 congelaram óvulos, o óvulo tem a mesma qualidade da época. Então isso é importante. A questão do congelamento de óvulo é que ele é uma cápsula do tempo, porque eu tenho pacientes que em 2009 congelaram, quando começou o congelamento de óvulos, e os óvulos têm a mesma qualidade. Tudo vai depender da idade que ela congelou, porque a qualidade do óvulo não tem a ver com dieta, exercício físico, claro que isso vai ter algum impacto, tem a ver com a idade. A cada 6 meses perde a qualidade do óvulo. Perfeito. Então, se você congela uns óvulos com 28 anos e vai usar com 60 anos, as suas chances de gravidez são de pacientes de 28 anos e não de 60 anos.
Ok? Então, é uma cápsula do tempo. Por isso que é como se fosse um seguro. É certeza que você vai engravidar com os óvulos? Não, eu tenho pacientes que não engravidaram, mas a grande maioria, como a gente faz um cálculo de número de óvulos, dependendo da idade, para a taxa de ter um bebê no colo, tipo, sei lá, se eu tenho 32 anos e quero ter 70% de chance de ter um bebê no colo, eu tenho que congelar entre 15 e 20 óvulos. Tá certo? Eu consigo chegar a esse número. Então você está comprando um seguro que você pode usar para quando você quiser. Quer ver um dado interessante das minhas pacientes? Isso está na literatura também? Sim, fala. 53% das minhas pacientes que congelaram óvulos têm filhos. Nenhuma descongelou os óvulos, descartou os óvulos. Por quê? Vai ficar. Vai se pagar R$ 1.500, R$ 1.600 por ano e vai manter aquele óvulo congelado com a mesma qualidade. A vida pode mudar. Qual o valor que você paga para manter o óvulo ali? Mais ou menos R$ 1.500 a R$ 1.600 por ano. Por ano. É muito pouco. Por óvulo. Não. Por todos. Por todos. E você não bota os óvulos juntos, eles ficam em paletas diferentes. A técnica do congelamento de óvulos é uma das técnicas mais difíceis dentro da reprodução. Porque tem um momento durante o congelamento de óvulos que os óvulos ficam translúcidos numa gota de meio de cultura. E eles desaparecem. Então, se o embriologista não é bom e se o meio de cultura não é bom, os resultados são ruins. Então, não adianta você pagar barato num congelamento de óvulo, porque você vai usar um meio de cultura barato com um embriologista sem capacidade e quando você for reutilizar os seus óvulos, você vai ter uma taxa menor do que 83% de recuperado. E aí você vai perder o processo. Cálculo matemático ia ser o custo-benefício, literalmente. Perfeito. E aí é uma cápsula do tempo, porque você não tem data. Então, você pode demorar 20 anos para usar. Quer ver um caso interessante que eu sempre conto no consultório? Uma vez marcaram no consulta de uma consulta de emergência. Emergência em reprodução é câncer. Falei, câncer. Chegou uma mulher de 48 anos. Falei, 48 anos não é câncer. E aí eu comecei a conversar com ela. Ela falou assim, Ivan, é o seguinte, eu sou uma alta funcionária de uma multinacional, tenho mais de 16 mil pessoas abaixo de mim, nunca quis engravidar. A minha ideia sempre foi ser exatamente o que eu sou. Uma pessoa poderosa, vamos dizer assim, CEO, parará. Tive todos os namorados que eu quis e toquei a vida como eu quero. Este ano que passou, a empresa fez um workshop em Ilhéus. E nas horas vagas, eu estava andando por Ilhéus e conheci um caiçara de 25 anos. Me apaixonei. Claro, a paixão pode acontecer a qualquer hora, em qualquer época. Você tá rindo? Não. Normal. Eu tô rindo que você tá rindo. Não tô rindo, não. Tá com vontade de rir. Pelo contrário, eu acho super normal. As histórias que eu escuto, essa é uma das milhares. Eu vou escrever um livro. Cara, seu consultório é muito mais cheio de história do que o meu. Vou fazer muito mais do que o meu. Eu vou fazer um livro uma vez. Mas aí voltando para história. Tá. Aí a mulher resolveu ter filho do nada. Calma, não, do nada não. E aí ela estava em casa na semana anterior à consulta, falando com uma amiga dela. E aí falou para ela se ele estava morando com ela morava ali na Vieira Solto, ele estava fazendo um curso de mergulhador, ia para praia, mergulhador e tal. E ela falou com a amiga dela no telefone e falou assim: minha menstruação faltou. Provavelmente, né, ela estava com 48 anos entrando na menopausa. Ele estava passando por trás dela. Quando ela terminou de falar telefone, que ela foi para outra sala, ele estava no telefone, né, no Skype lá, com a família, dizendo que ele ia ser pai porque ela não tinha menstruado. E aquela mulher super poderosa, não queria decepcionar o sonho dele. O rapaz de 25 anos. Um desejo extremamente básico humano. E ela chegou para mim e falou assim, eu preciso estar grávida. Eu falei, mas você congelou óvulos? Porque se ela tivesse congelado óvulos, agora seria fácil. Ela estava com 48. 48. Se ela tivesse congelado óvulos lá atrás, eu teria resolvido o problema dela.